Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vou fazer um vídeo para falar da minha última leitura, a leitura que eu terminei ontem, de madrugada. E então eu vim falar sobre o livro Tirza, do Arnon Grunberg. E provavelmente não é assim que se fala, porque ele é holandês, tá? Então, vamos falar sobre o livro. Eu posso destacar a primeira coisa, antes de falar sobre a história do livro, é que com certeza esse livro ficou entre os melhores livros que eu li esse ano. Eu fiz leituras muito boas esse ano, mas eu consigo destacar aí 3 livros que foram os melhores, os mais marcantes para mim até o momento, né? O ano ainda não acabou, a gente está em outubro, ainda temos aí 2 meses e meio, mais ou menos. E eu li então o Retrato de Dorian Gray, que foi fenomenal. Eu não fiz vídeo, mas é um livro fantástico. O outro livro é o Desonra, que tem vídeo no canal. E com certeza o Tirza. O Édipo Rei também, com certeza. Tem vários livros aí que eu falei e dos quais eu não falei também, que se tornaram livros muito bons, muito importantes para mim, mas eu posso destacar esses 3. Bom, mas vamos falar então sobre o que fala o livro Tirza. Bom, Tirza, para começar, não é o nome da personagem principal. Na verdade, a personagem principal do livro é o pai da Tirza, que eu não sei pronunciar o nome, tá? Bom, deixa eu ver. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Esse é o nomezinho dele. É Jorgen Hofmeister. Nem sei se é assim que se pronuncia, tá? Mas enfim, o Sr. Hofmeister, ou Hofmeister, não sei. Vou chamá-lo de Hofmeister, tá? Então vai contar a história deste senhor. E na verdade, e não Tirza, que é o nome que dá o título ao livro, né? Na verdade, se você for ler, quando você for ler este livro, você vai perceber que ele não tem história. Aí quem leu vai falar assim, mas como, Amanda, não tem história? Na verdade, a história do livro, que é o que está acontecendo no momento, ela não tem nada demais. É um pai que está ali cozinhando para a filha e de repente batem na porta e ele vai atender. É a esposa dele que está voltando depois de 3 anos que ela saiu de casa, não ligou mais, não quis mais saber das filhas do marido e foi embora morar numa casa-barco com o seu amor de juventude. Depois de 3 anos ela bate e volta para aquela casa. Então o livro começa dessa maneira. Depois desse jantar e dessas coisas todas, isso eu estou contando a história, o que está acontecendo neste. Qual é a história, né? Ele vai montar uma festa de despedida para a filha Tirza, porque a Tirza vai passar, juntamente com o namorado, vai passar um tempo na África. Ela não vai fazer faculdade por enquanto, ela está terminando o colégio e ela quer ir para a África, ficar um tempo e depois voltar para fazer a faculdade dela. E aí é ele montando essa festa e essa festa acontecendo e coisas acontecem na festa, enfim. Depois dessa festa é quando eles vão para casa. Ela diz que vai pegar o trem para ir até o lugar, para depois ir até o aeroporto e para eles irem para a África. O pai diz: não, pode deixar que eu levo vocês. E a gente vai até a casa dos seus avós, falecidos já. A gente fica ali uma noite, um fim de semana e depois eu levo vocês até o aeroporto. Ponto. Essa é a história que acontece, não posso contar a partir daí, né? Que aí a gente já tá praticamente no final. Aí você vai falar, mas qual é a graça dessa história? O interessante dessa história é a maneira que o Arnon conta pra gente essa pequena história de pano de fundo, vamos dizer. Porque o mais interessante são os flashbacks que o Hofmeister tem durante todos esses acontecimentos.
Então, ele vai contando, quando a esposa chega, ele vai relembrando coisas do passado deles, coisas de, por exemplo, quando a Tirza ia dormir, porque ele ficou sozinho com a Tirza, a filha mais velha. A Tirza é a filha mais nova, né? A filha mais velha, a Ibi, foi embora, junto com o namorado dela, abriu uma pousada, se não me engano, na França, se eu não estou enganada. E aí ele ficou sozinho com a Tirza. A Tirza era pequena e ele, assim, relativamente pequeno, né? Acho que era adolescente. E aí cuidou dessa menina durante todo esse tempo que essa mãe não ficou mais em casa e não quis saber mais desses filhos, dessas filhas e nem do marido. E aí, cada acontecimento que vai permeando o livro, ele vai. O Hofmeister ele vai tendo flashbacks da vida dele. Então, durante a volta da esposa, ele tem como era a relação deles, como era a relação com as filhas, enfim. Durante a festa, ele tem vários pontos, né, de flashbacks e com inúmeras situações. Com a professora que está na festa, com o professor de economia que está na festa, com a esposa, com a filha, enfim, N situações. Né? E o mais interessante desse livro é exatamente isso. Né? O autor ele vai te conduzindo de uma maneira que eu ainda comentei com a Tati, com a Gabi e com a Mari, porque quando faltavam 4 capítulos para eu terminar esse livro, os capítulos são grandes, mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Faltavam 4 capítulos para eu terminar o livro e eu estava sentindo dó do personagem, porque ele tem algumas coisas na personalidade dele, na época, antes dos 4 últimos capítulos, por aí, que eu pensava, tudo bem, ok, ele tem um problema, ele tem problemas psicológicos, óbvio, isso fica nítido, mas eu achava que esses problemas psicológicos seriam justificáveis frente ao que ele passou durante a infância, ao que ele passou durante o casamento, ao fato da esposa ter largado ele, a relação que ele tinha com essa esposa, a relação que ele tinha com a filha mais velha, coisas que ele vai contando pra gente, que a gente vai formando opinião a respeito desse senhor. E eu senti assim, coitado, né? Por mais que ele tenha esses problemas, lógico, ele tem que procurar uma terapia, enfim, para resolver muitos problemas da vida dele, muitas coisas que ele tinha na personalidade dele. Mas eu falei assim, tá, até aí, ele sofreu muito, é justificável. E ele teve que cuidar da Tirsa sozinho. Depois de todo esse baque, ele ficou sozinho com ela. Então ele criou, perdão, ele criou uma dependência assim muito grande e uma relação com essa filha assim de total dependência. Mas até aí era justificável. Quando esses últimos, até a Mari falou, termina de ler que agora vai começar. E o negócio vai ficando tão sinistro, que você fala, eu fui feita de boba. Eu acreditei em um personagem que não era para ter, que eu não era para eu ter acreditado. Eu dei confiança e credibilidade para um cara desequilibrado. Então, o mais fantástico que eu ainda comentei com as meninas, eu falei, não é a história em si, que é maravilhosa, tá? Não a história que eu digo, é a história que tem o pano de fundo. A maneira como esse autor vai contando essa história pra gente, usando esses flashbacks, é que torna a história
muito boa. E não a história que é excelente e tal, que é o mais importante. Não é a personagem que é mais importante. Os dois são maravilhosos. E se não tivesse, lógico que não teria nada a ver. Mas não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Mas a maneira como esse narrador, como esse autor cria essa história, como ele leva o leitor, ele pega a sua mão e ele fala: agora eu vou te levar para o caminho que eu quero que você trilhe. E é exatamente isso que ele faz. Ele te faz de marionete. Ele faz. Eu não sei se essa foi a intenção do autor, mas essa foi a ideia que eu tive do livro. Ele te pega, ele te leva, ele te faz de marionete para você pensar da maneira que ele quer que você pense, para que você siga o caminho que ele quer que você siga. E isso foi o que mais me fascinou. Eu terminei esse livro e ainda falei assim, eu estou... Sabe quando você para atônita assim e fica, não sei, sem reação? Tanto pela história, tanto pelo personagem, mas muito pela estratégia do autor. E ainda comentei com a Tati, o único autor que eu, de acordo com o que eu li, né, que faz exatamente isso com o leitor, que leva para onde ele quer, que faz você pensar do jeito que ele quer, e depois te dá um tapa na cara e fala, ó, tá vendo? Você seguiu o que eu quis. Você pensou o que eu quis. É o Machado de Assis. O único leitor. Até a Tati ainda falou assim, olha, o Nabokov também faz isso no Lolita. Mas eu nunca li Nabokov, então eu não tenho como dizer. Mas eu gostei extremamente desse livro. Extremamente desse livro. Eu gostei da história, eu gostei da personagem, eu gostei desse fato, mas eu gostei principalmente da maneira como o autor criou essa história, como o autor conduziu essa história e me conduziu a chegar até o fim do livro. O livro, como eu falei, os capítulos são grandes, são páginas, são capítulos de, sei lá, eu vou contar por folhas, né, que eu contava, mas aí a gente pode colocar 34 páginas, mais ou menos, porque às vezes tinham capítulos que tinham 17 folhas. Se a gente for contar frente e verso, 34 páginas. Enfim, os capítulos são grandes e ele é dividido em 3 partes. Então a gente tem aqui o aluguel, que é a primeira parte. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui é a segunda parte, que é o sacrifício. E não tem nada a ver com o sacrifício de... E a terceira parte, que agora eu não vou achar... Não, vou achar sim. Peraí. A terceira parte, que é o deserto. E o livro... Esqueci o que eu ia falar. O livro ele tem 460 páginas. Aí você vai falar, nossa, é um livro grande. Ele é realmente grande. O espaçamento é bom, né? A diagramação é boa para leitura, enfim. Mas o livro é de uma agilidade tão grande e ele te prende exatamente por toda essa estratégia do autor que você não consegue parar de ler. Não consegue. Eu até tinha separado outras coisas aqui para ler. E você não consegue parar. Você vê que a hora tá passando, que já tá de madrugada e que você precisa dormir. Pelo menos isso aconteceu comigo, né? E não consegue parar. Não consegue. Não consegue. O livro é fantástico, é 5 estrelas, tá? Eu amei. Como eu falei pra vocês, acho que entre os 3 livros que eu posso dizer, o Retrato de Dorian Gray, o Desonra e o Tirza, tá aqui. Entre os 3 livros mais maravilhosos que eu li esse ano, tá? Eu espero que eu tenha falado tudo, espero que eu tenha sido compreendida, mas eu amei esse livro, eu quero muito, 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 muito lê-lo novamente. Lógico que não agora, no futuro. Ainda estou digerindo a história toda.
E a Tati vai fazer um vídeo e eu acho que ela vai conseguir expressar melhor a figura do personagem, né, a característica psicológica, né, ela pode traçar isso porque ela é psicóloga, então ela consegue fazer isso melhor. Mas enfim, eu gostei muito, 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 muito do livro, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês leiam o livro, tá? E tirem as suas conclusões. Depois venham comentar comigo aqui. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.